Arro, pessoal, muito bom dia, muito boa semana. Então, estamos aí gravando o nosso alinhamento astrológico da semana para analisarmos aí praticamente a última semana de junho, né? Já estamos aí mais um mês se fechando aí, 22 a 28 de junho, e também a última semana antes do Mercúrio retrógrado, né? Então, quem não está sabendo ainda, Mercúrio vai retrogradar. Na próxima semana a gente já começa aí com essa energia do Mercúrio retrógrado. Eu já senti algumas coisinhas aqui, já tive problema com o YouTube, mas enfim, já fui resolvendo. Ah, tem gente chegando aqui ainda. E essa semana, então, a gente vai cobrir, né, do dia 22 a 28, sempre lembrando que eu não vou comentar todos os dias, porque tem dia que não tem aspecto, mas tudo que eu falar aqui vale para a semana inteira. Né? E todos os dias eu tenho um podcast nas redes vizinhas, né, naquela rede de podcast e também na outra de mensagens, onde eu mando, né, uma reflexão para o dia, pegando todos os aspectos, inclusive os da Lua, que são rapidinhos e esse dia de hoje mesmo temos bastante aspecto da Lua acontecendo, inclusive na madrugada. Não sei como é que foi a madrugada de vocês, mas tivemos aí encontro com os deuses da mudança. Eu tô gravando? Ah, tô gravando. Agora me olha. Ah, eu tomei um susto, porque eu falei, já não tô, quer ver que eu não tô gravando? Estou gravando, né, estou gravando. Começa agora as coisas do Mercúrio retrógrado. E a galera foi chegando, então vamos compartilhar aqui o nosso mapa. Deixa eu ver exatamente esse mapa horário de agora. Olha só, ainda estamos fazendo o nosso encontro com o Câncer ascendendo no céu, junto com Mercúrio e Júpiter. Olha que bonito. Estamos aí com a energia do conhecimento, trazendo aí a informação para a gente. Essa semana, ela vai ser basicamente inteirinha de lua crescente. Você não está falando nada, não, é só tá gravando. Então tá. Essa semana vai ser inteirinha de lua crescente, por quê? Porque a lua crescente foi ontem. Aliás, ontem, para quem não viu, né, para quem não está sabendo, a gente teve o ingresso do Sol em Câncer. Olha aqui, ó. O Sol já no signo de Câncer, no primeiro grau de Câncer, e significa também que mudou estação. Então, aqui para o hemisfério sul, começamos o inverno. É um inverno que promete aí muito frio, pelo menos nesse começo do inverno, pelo que eu estou vendo aí, as previsões do tempo. Muito frio por aqui, quem está no hemisfério norte, começou o verão. Então, uma coisa importante, mudou a estação. A gente vai ver aqui também rapidinho o mapa, né, do ingresso do Sol em Câncer, que traz aí uma energia para a gente. E ontem mesmo, olha só que interessante, olha que simbólico, né? A lua crescente foi no signo de Libra no grau zero, né? Então o Sol no grau zero de Câncer e a Lua no grau zero de Libra. E aí vem muito essa energia de fazer crescer, principalmente a energia libriana, fazer crescer a energia do relacionamento, das parcerias. Aí a Sullivan pode falar bastante aqui também, da beleza, da harmonia. Então ontem me deu uma de doido, né? Porque a gente acabou não indo para lugar nenhum, então foi um domingo gostosinho aqui em casa. E eu falei, bom, eu tinha que fazer uma mudança mesmo, né? Tava ruim assim meu escritório, o layout e tudo. E aí eu falei, é hoje, né? Fiz toda a mudança aí. Ontem eu postei, inclusive, no Instagram, mudar, porque aqui, pessoal, tem uma, duas, três, quatro, cinco estantes de livro, basicamente. É muito livro que tem por aqui. Então, cada mudança, né, que você tem que fazer em livro, você tem que meio que pegar um pequeno sebo e transportar ele de um lado para o outro, né? Mas foi uma mudança bem legal, ficou melhor, ficou mais harmônico o escritório. Então, para todo mundo, eu peguei isso aqui no meu escritório, mas você pode olhar na sua vida, aonde você pode fazer crescer mais harmonia, beleza, né? E exatamente, o Feng Shui ele trabalha muito isso, né? Se o ambiente está harmônico, agradável, organizado, a sua mente também fica assim, né? Então, um ambiente que está caótico, está bagunçado, está sujo, a sua mente também vai sentir isso. Então, Libra vem convidar a gente a trabalhar harmonia, beleza, né? Relacionamentos, não preciso nem dizer, né? É um tema aí para a humanidade. Então, trabalhar aí a beleza dos relacionamentos, talvez iniciar parcerias, né? Fazer aumentar, crescer parcerias, colocar um fermento ali nas parcerias. E lembrando, né, que a gente sempre tem que trabalhar também as questões do passado, câncer, que influenciam o relacionamento. E a lua crescente vai passar nessa semana então por Libra, onde ela está hoje, que a gente já está vendo aqui. Já falei que hoje à noite ela vai fazer uma oposição aqui com Saturno, que já está se demonstrando, olha só. Já está aqui se demonstrando, e à noite vem ali a cobrança de Saturno. Muito do frio provavelmente vai vir para a gente aqui, né? Depois a lua crescente passa por Escorpião. Aí temos aquele ponto sensível para a lua, que é a passagem pelo signo de Escorpião. É uma lua intensa, uma lua de transformações. Depois
a lua crescente passa por Sagitário, né? E olha só, nessa semana, né, até o dia 28, não teremos ainda lua cheia, né? A lua cheia vai ser já na semana que vem. Então, a semana inteira de lua crescente. Novamente, o convite é: coloque energia nos seus projetos, coloque energia nos seus sonhos, no seu trabalho, naquilo que você tem aí para realizar, nas sementes que você plantou. Na segunda-feira, que é hoje, sempre lembrando aqui, né? O que eu comento mais no alinhamento aqui da semana? Os aspectos com planetas mais lentos que não são a Lua. Por quê? Porque a Lua é um astro muito rápido. Inclusive, semana passada, que foi muito lindo, né? Um monte de gente aí observou, pôde ver no céu. Quando tivemos aquela conjunção de Lua com Vênus, que você olhava para o céu, estava lá a Lua e aquele ponto muito brilhante do lado da Lua, né? Aí no dia seguinte, quando você fosse olhar, você já via que a Lua estava lá em cima e o ponto brilhante estava aqui embaixo. No outro dia, a Lua mais em cima e o ponto brilhante ali mais embaixo. Por quê? Porque a Lua ela é muito rápida. Ela anda 13 graus por dia, né? Então ela vai fazendo aspecto com os planetas que duram aí questão de horas e ela vai, por isso que tem essa coisa dinâmica do dia, né? Por isso que todo dia eu mando uma reflexão ali, porque cada dia tem a sua energia. Agora, os planetas que são mais lentos, os aspectos dele vão durando aí pelo menos 3, 4 dias. Né? Dependendo do planeta, dura até meses. Né? Dependendo do planeta, o aspecto vai durando meses. Por exemplo, esse grande sextil cósmico com os três deuses da mudança, que é meses que está durando. Né? E que ele é ativado cada vez que um planeta mais rápido passa aqui. Então, hoje, segunda-feira, não tem aspectos que não são os da Lua, né? Mas já falei sobre eles no Astral do Dia. Então, vai lá na rede de podcast, vai lá no canal de mensagens e você pode ouvir gratuitamente o Astral do Dia. Amanhã, terça, também não teremos aspectos que não são os da Lua, né? A gente pode avançar aqui para terça-feira, dia 23, e aí a gente vê que a Lua vai seguindo pelo signo de Libra, não temos aspectos, ela vai fazer os aspectos, mas eu comentarei lá no Astral do Dia. Quarta-feira que vem aí o dia, né, que exige uma atenção nossa, um dia que é importante. O Ney me mandou uma mensagem, eu não sei se ele está querendo dizer que o cara está aqui na porta ou se ele, se você conseguir falar com ele, ou se ele não vai vir, não sei, né? De repente deu uma coisa de Urano aí, ele não vai aparecer. Mas ele mandou uma mensagem, eu não consigo ouvir agora. Então na quarta-feira a gente vai ter o ingresso da Lua em Escorpião. E aí, novamente, né? A Lua entrando em Escorpião, a Lua representa nossas emoções. Escorpião é um signo muito intenso, convida aí a morte, renascimento, crises. Depende do mapa de cada um, eu sempre falo isso, né? Então, aonde você tem Escorpião no mapa, que planetas que você tem Escorpião que vão ser tocados pela Lua. Mas o fato é que a Lua em Escorpião, ela vai trazer esse momento aí de intensidade emocional. Qual que é a questão da quarta-feira, né? A gente já sabe que a Lua, assim que entra em Escorpião, ela vai fazer o quê? Quadratura com Plutão, o que intensifica, né, essa questão de. Inclusive vai ser o dia do Jogo do Brasil, né? Então tem aí aquela coisa de fortes emoções, emoções intensas aqui. Inclusive, pelo que eu estou vendo aqui, a Lua, assim que entra em Escorpião, faz um chamado quincúncio, um dedo de Deus, com os dois deuses da mudança aqui, Urano e Netuno. Então vai ser bastante importante. A Sullivan saiu, provavelmente o cara chegou. Né? Então vai ser uma lua intensa na quarta-feira. E eu não falo muito de estrela fixa aqui, mas acho que nessa vez vale a pena falar. É que na quarta-feira a gente vai ter o Marte ativando a famosa estrela Algol. Né? Aquela famosa estrela decapitadora, cabeça da medusa, que é tida como uma estrela maléfica, né? Então é tida como uma estrela perigosa, né? Vamos dizer assim. Então, só pelo fato da Lua estar em Escorpião, é um ponto de atenção. Então, na quarta-feira, você não vai querer entrar em confusão, você não vai querer entrar em briga, você vai ter atenção com as suas emoções, né? Você vai usar os seus recursos naturais para manter uma estabilidade emocional. Então, tem cristais, tem óleos essenciais, a meditação, o sono em dia, o exercício em dia, tudo isso ajuda. É, tem aí a quadratura com Plutão, que intensifica tudo isso, e tem a questão do Marte aqui, finalizando a passagem pelo Touro, né, que ainda a gente vai falar sobre a mudança de Marte, ele ativa essa estrela Algol. Né? Então tem que tomar um certo cuidado para não perder a cabeça, né, metaforicamente falando. Então, assim, de repente, alguma intensidade emocional muito grande, a gente fala, né, na neurociência do sequestro da amígdala cerebral, quando a amígdala, né, que é o nosso lado mais instintivo, o lado mais animal mesmo, né, aquele lado mais primitivo, ele
sequestra aí, né, nosso cérebro, a gente não enxerga mais nada, né, às vezes vê tudo preto assim, faz um monte de coisa e depois se arrepende. Né? Então, quarta-feira, cuidado com intensidades emocionais. Cuidado com reações muito intensas, né, por conta disso. Uma coisa interessante é que a Lua vai ter um apoio do Sol. Né, então a gente vai ter pelo menos a Lua aqui no início de Escorpião, recebendo um trígono do Sol, que está no signo de Câncer, que ameniza bastante. Né? Então vocês já têm esse ponto, né, essa bandeirinha amarela na quarta-feira. Já se preparem, né, já procurem manter o humor bom ali, né? Procure também, novamente, né, não vai entrar em briga, não vai entrar em discussões, esse tipo de coisa. Vai manusear alguma coisa cortante, né, pensando no Marte aqui, cuidado, é um cuidado adicional, e assim vai. E na quarta-feira, o que que a gente tem também de interessante? O Sol vai estar fazendo um trígono com a cabeça do dragão, logo a Lua também. Então a gente vai ter um grande trígono de água, né, um aspecto de fluência aqui das emoções, envolvendo os três signos de água, o clã da água, né, Câncer, Escorpião e Peixes. Então o Sol aqui no início de Câncer, a Lua no início de Escorpião, cabeça do dragão no início de Peixes. Olha, a cabeça do dragão, ela já está na iminência da mudança para o signo de Aquário. Né. Então estamos terminando aí o trabalho da cabeça do dragão em Peixes, que depois só voltará daqui a mais ou menos 18, 19 anos. Então esse aspecto também é muito interessante de alinhamento com a nossa correção de alma, com a nossa missão, o que, que a gente veio fazer aqui. Se você já fez o seu mapa, olha, alinhe-se, né? Lembra, o mapa ele é justamente isso, ele é um mapa, ele é um guia para a nossa vida. Né? Então a gente tem um manual de instruções, a gente tem um guia que ajuda a gente a navegar. Assim como hoje, a maioria das pessoas, pelo menos, né? Eu, com certeza, eu prefiro muito mais eu ir para um lugar ali que eu não conheço, principalmente com o GPS. Né? Que ele vai ali apontando o caminho, ele vai ali dando o melhor caminho, ele vai falando sobre trânsito, acidentes, perigos e assim por diante. Então, o mapa astral é isso para a nossa vida. Né? Você saber onde está a sua cabeça do dragão. Você está indo em direção à correção dela? Né? Você está indo em direção àquilo que você tem que fazer para continuar a sua evolução? E com a lua em escorpião, traz aquela força de renascimento, né? De cortes, de deixar para trás também aquilo que te impede. Então, o que, que te impede de estar seguindo pelo seu caminho? Né? Às vezes é o medo. Às vezes é o medo. Eu tenho medo de fazer uma mudança, eu tenho medo de ir para tal direção. E escorpião é um signo de muita coragem. Esse é um tema de escorpião, né? Escorpião ele é muito coragem, é aquela coisa, né? Se ele precisar cortar uma perna, né, para poder seguir em frente, ele vai lá e corta, porque ele tem essa coisa, né, de muita coragem, de muita força, um signo regido por Marte, né? Na tradição aí antiga e também por Plutão, na visão moderna. Então, Não só para quarta-feira, aproveitando, desculpa, aproveitando só a deixa, né, que você está falando dessa coisa da coragem de olhar para aquilo que a gente tem que olhar. Falamos muito disso no encontro, né, no sim, sábado. Então a meditação de sábado, eu acho que quem está aqui, a maioria das pessoas fizeram, né, repetir aquela meditação, aproveitar essa lua, inclusive, para fazer de novo, porque precisa de muita coragem para a gente olhar para aspectos nossos que a gente herda de família, de gerações, da infância que a gente carrega com a gente, para a gente se libertar. Parte da nossa identidade, de quem a gente acha que a gente é, está muito atrelada a isso, a essas crenças. Então, a coragem de desapegar daquilo que eu acho que eu sou, né? exato. E a É isso. gravação já está lá na plataforma, tá? Então é só acessar ali a plataforma, já está ali, né? Então está disponível ali para todo mundo refazer e assim por diante. Então é muito interessante, é uma quarta-feira bem mística, vamos dizer assim, né? Temos ali o Jogo do Brasil, temos ali uma previsão aí bem interessante, vamos ver se vai acontecer, né? No meio do jogo vem aí uma abdução, enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas aqui astrologicamente, novamente, né? Primeiro, cuidados com intensidade, né? Cuidado com perder a cabeça e tem ali a energia de fazer assim, deixe para trás aquilo que te impede de ser quem você é, de ir para o caminho da sua evolução. Aliás, esse dedo de Deus aqui, né? Esse aspecto chamado dedo de Deus, ou Iod, ele é um aspecto de ajuste, de cura. Né? Então, cura de emoções é uma temática dessa quarta-feira. É você poder curar aquela ferida. Né? Inclusive, lembrando que, olha só, outra coisa, né? Você vê como assim, é muita coisa para se falar, e assim, a gente tem que ficar sempre olhando e tirando o simbolismo. Quem acabou de entrar em touro, Quiron, a ferida que mudou. Inclusive, eu preciso fazer um vídeo, alguma coisa para falar sobre Quiron em touro. Vamos ver como é que vai ser essa semana, né? Mas de repente a gente abre aqui um Zoom ou eu faço o vídeo gravado e depois mando, né? Mas falar um pouquinho sobre o Quiron em touro. E quando a Lua entrar em escorpião, o que que ela faz? Se opõe a Quiron em touro, né? Então a gente vai ter aí
uma energia bem forte alinhando essa questão de cura. É muito, muito interessante. Na quinta-feira, a gente vai ter a Lua continuando pelo signo de Escorpião. Então, quinta-feira, dia 25, a Lua continua pelo signo de Escorpião. Vai estar bem ali no meio de Escorpião. Aí o que acontece? Olha só que interessante, a Lua, ela se desentende aqui com Vênus. A gente já olha aqui, ó, pelo mapa já mostrando claramente. Então a gente pode ter aqui alguma questão vindo de relacionamento, alguma questão ali vindo de parcerias, alguma dificuldade, alguma insatisfação, né, também envolvendo autoestima. O que a gente tem de interessante aqui? Olha só, nesse dia, na quinta-feira, a Vênus faz um trígono com Saturno. A gente vê aqui pintadinho, olha que bonito, ó. Trígono de Vênus e Saturno. Esse aspecto ele é muito interessante, por quê? Porque Vênus vai estar recebendo de Saturno o amadurecimento, a energia do amadurecimento, da autorresponsabilidade, do crescimento. E é bem interessante também porque, ao mesmo tempo, tem essa quadratura, ou seja, algumas dores podem vir à tona desde a quarta-feira, né, que já começou a ativar toda essa energia de cura, de feridas, e aí falamos aí da questão até de infância. Aí vem essa quadratura, ao mesmo tempo que a Vênus está fazendo um trígono com Saturno, a Lua está fazendo quincunce com Saturno, ou seja, o amadurecimento que propicia uma cura do passado, uma cura das emoções. Né? Então, lembra, Saturno, ele não é um cara mau, né? Não é, ah, meu Deus, eu odeio Saturno porque ele. Não, mas ele fala de uma linguagem mais severa mesmo, né? Então ele não passa a mão na cabeça. É uma coisa do tipo, tem coisa que a gente tem que fazer. Né? É a vida adulta chamando, né? A energia de Saturno é a vida adulta chamando. E é o que a gente sempre fala, né? A questão da infância, ela é bem complicada mesmo, porque a gente falou, inclusive, no encontrão, né? Ali do sábado, enfim, que quando a gente é criança, a gente é vulnerável, a gente é frágil. É o que é. Né? É só pensar no mundo vegetal. Né? Se você pegar uma plantinha, né? Quem gosta de planta sabe. Às vezes, quando eu vou numa loja de planta, eu gosto muito de comprar aquela plantinha ali, bem pequenininha, né? Que está no saquinho para você plantar. Mas eu tenho ciência, eu tenho clareza que aquela plantinha ela é extremamente frágil. Então a chance de eu pegar aquela plantinha, de repente colocar ali na terra e qualquer coisa acontecer e ela não ela morrer e não vingar, é muito fácil. Né? Se eu vou lá e compro já uma planta um pouco maior, que ela está num vaso, já tem muito menos esse problema. Beleza, ela chegou maior, eu planto ela ali, pode ter alguma coisa, mas ela tende a crescer. Então, tudo que está começando é mais frágil. Né? A nossa infância, a gente é frágil. Né? Então, assim, imagina um bebê. O que que é um bebê? Ele é total frágil, ele não consegue fazer nada assim por ele, né? Ele só consegue chorar e chamar atenção e gritar, mas ele não consegue. Se ele está com frio, ele não consegue ir atrás de uma roupa e se vestir. Se ele está com fome, que ele vai fazer? Né? O alimento dele está no peito da mãe, então ele não tem muito o que fazer. Crianças são frágeis. Conforme a gente vai crescendo, vai diminuindo um pouco, mas a gente sabe que até os 7 anos é muita. Inclusive a gente é aberto ali, a esponja aprendendo tudo, absorvendo tudo. Só que o que acontece? Tudo bem, é o que acontece no passado, aconteceu, né? Cada um teve a sua história ali, faz parte da nossa vida, inclusive. Mas quando a gente fica adulto, aí vem Saturno e fala: beleza, o que que você vai fazer com isso? O que que você pode fazer com isso? Né? Então, esse Saturno ele traz essa coisa do tipo: beleza, hoje você tem um pai interno, você tem uma mãe interna, você tem o seu adulto interno que pode mentalmente, né, pode psiquicamente fazer o acolhimento daquela criança, fazer aquele trabalho. E a gente sabe também muito hoje, né, que tudo que você visualiza, imagina, o cérebro não diferencia aquilo que é real e o que não é. Né? Então, imagina, só que é claro, né? Não é uma única sessão que você vai visualizar e vai resolver tudo. Imagina que você ficou anos, talvez não recebendo aquilo que você gostaria. E aí, em uma sentada de meditação, você fala: eu vou acolher minha criança aqui, resolveu tudo. Você vai ter que fazer algumas vezes, você vai ter que criar esse hábito, né, de acolher a sua criança. Mas aqui é bem interessante. Então, tô com alguma baixa de autoestima, tô com algum problema de relacionamento, Vênus, né, que vem ali do passado, emoções ali presas no passado, emoções, mágoas do passado, né? Como que Saturno pode ajudar aqui a amadurecer essas energias? Né? Você com seu adulto interior, né, que pode realmente olhar para isso hoje e falar: bom, deixa eu cuidar dessa criança. Quer falar alguma coisinha? Eu estou ouvindo já ele com a roçadeira ali, né? Acho que ele chegou então. Chegou assim. É isso mesmo, assim, esse trabalho, né, de olhar
para o passado, a gente tem que lembrar muito que é isso, assim, foi o que eu falei no começo, eu acho que eu até vou me repetir, mas é nesse lugar. Não é olhar para o passado num processo de identificação, ao contrário, é acolhimento e desidentificação, né? É sempre esse o processo, assim. É engraçado que ontem eu estava falando muito com a Clara à noite. Ontem foi um dia muito gostoso, a gente ficou recolhido, mas assim, muito produtivo também, enquanto família, né? Então, do cuidado, dessa autogestão tão necessária, porque a gente tem esse processo de cuidar muito, né? De trabalhar muito com os outros, de atender e tal, e realmente esse olhar para dentro é muito importante, né? E eu falando justamente isso com ela, né? Isso que a gente acha que a gente é. Então, olhar para trás e acolher essa criança, essa fragilidade, observar os aspectos de dor sempre são num processo de transmutação. Então, assim, repito, até aproveitar essa energia aí que vai ter no meio da semana da Lua em Escorpião para trabalhar com essa alquimia. Escorpião é o mestre da alquimia nesse lugar, né? Você pode até falar melhor sobre isso, mas é o mestre da alquimia das emoções. Entender que aquilo que aconteceu, aconteceu por uma maturação do espírito, por entendimento e uma necessidade do espírito de realmente de amadurecer, de crescer, de evoluir. E muitas vezes você, enquanto espírito, no teu processo de reencarnação, você falou, não, eu quero passar por isso aqui, porque eu acho que isso daqui vai me levar aonde eu quero. E Saturno é esse lugar, né? Saturno é esse lugar. Pelo que eu vejo, pelo meu entendimento, eu não sou astróloga, lembrando. Então, eu Mas vive acredito com um, né? que Então tá absorvendo tudo. E eu deixa eu vivo perguntar, por com onde ele começou, você viu? por lá. Eu falei pra ele não cortar o pé de alecrim, fica Ah, tranquilo. nossa, porque eu falei, nossa, só falta ele meter a roçadeira no pé de alecrim, que tá Eu lindo. falei, O nosso pé de alecrim tá florido, pra vocês terem uma ideia. gente, tá lindo, eu vou tirar uma foto e mandar pra O alecrim vocês, tem tá lindo. flores ali, então essa Eu roçadeira aí que é bravona. falei Bom, pra ele, fica falando em tranquilo. enganos, né? A gente vai ter nesse mesmo dia, na quinta-feira, como vocês podem ver aqui, ó, o Sol, que acabou de entrar em Câncer, numa quadratura com Netuno. Né? Tá aqui, ó, fortíssimo aqui, Olha lá. quadratura com Netuno, e logo ele também está se aplicando ao quincunce com Plutão. Né? Então, ao E mesmo tempo que aqui, Pode falar? por exemplo, uma coisa que pode acrescentar, foi uma coisa que eu até falei no sábado, mas eu queria ressaltar aqui, né? O Netuno, ele é aquela, faz parte do inconsciente, tem a ver com a espiritualidade, mas também tem a ver, o lado negativo de Netuno é esse lugar da ilusão, não é isso? Sim, Correto? Então, é um ótimo momento também para observar quais as memórias de dor e quais as situações que a minha memória gravou, né, sedimentou, mas que de repente foi uma interpretação minha. Porque tem muito disso, as nossas interpretações, né? Então, como neutralizar essa interpretação dentro de mim, acolhendo essa criança, para que aí sim o caminho da transmutação se faça, apareça. Eu acho que é um caminho bem interessante da gente analisar. Falei alguma coisa equivocada, mas Netuno, na minha convicção, é isso. sim, com certeza. Que aí, no caso, é enfrentar ilusões, né? Enfrentar ilusões, perfeito. Eu até coloquei aqui um. Deixa eu ver se. Um pouquinho mais para frente, porque, olha só, a gente vai ter, olha que interessante, né? Nesse mesmo dia, a Vênus faz trígono com Saturno e quincunce, né? Faz um a Lua, na verdade, faz quincunce com o Saturno, e o Sol faz ali quadratura com Netuno e quincunce com Plutão. Então a gente vai ter essa energia muito forte de curas, né, de ajustes, de curas a serem feitos. Então, sim, o Sol, ele representa a luz, ele representa a gente colocar consciência. E como a gente já falou no encontrão de câncer, ali a questão do câncer, né, o Sol iluminando o câncer, vai falar sobre iluminar nosso passado, nossas emoções, nosso inconsciente, a criança interior, relacionamento com os pais. E aí a ancestralidade, né? E aí é muito interessante que o Mercúrio ele está já lento na iminência da retrogradação, né? Então, ele, na semana que vem a gente já sabe que teremos um Mercúrio retrógrado. Então, ele vai revisar aqui e depois ele vai, inclusive, se encontrar com o Sol. Né? Então, enquanto o Mercúrio vai voltando, o Sol vai indo para frente, eles vão se encontrar justamente no signo de Câncer. Então, a gente está num momento muito legal de iluminação, de clareza do passado. Aí, assim, de forma mais prática, né? Sol em quadratura com Netuno pode trazer até uma certa falta de energia, um certo cansaço também. Né? Então depende aí de como é que você está. Pode dar mais vontade de dormir. E aí no nosso caso, aí assim, nos dois casos, né? Porque qualquer extremo ele é desafiador para o corpo humano. Então aqui, que chegou o inverno e dizem que vai ser um inverno bem frio, né? Aquela vontade de ficar mais recolhido, aquela vontade de ficar embaixo do cobertor, aquela coisa toda. Lá no hemisfério norte, eu não sei se também lá tá aquela coisa do verão muito quente. Mas também quando tá muito quente, você também não quer fazer nada, quer ficar morrendo ali, né, no ventilador ou no ar-condicionado, né, não consegue fazer nada.
Então a quadratura com Netuno pode trazer uma certa desvitalização, atenção com isso, né? Tenha atenção ao sono, durma, dormir é importante, eu sempre falo sobre isso, né? Então se você não dorme bem, você tem que resolver isso na sua vida, porque está pegando ali muitas coisas da sua vida, né? Tanto fisicamente no corpo quanto mentalmente. Medite, né, que é muito bom, né? Se você não tem o hábito da meditação, é uma forma de você se alinhar com Netuno, de você poder ter um relacionamento bom com Netuno. E procure enfrentar ilusões, né? Que inclusive aqui a gente tem o apoio do Saturno, né? Então, que você. E aí, novamente, né? A gente às vezes, não é o que acontece com a gente que mais importa, né? É basicamente o que a gente interpreta daquilo que acontece com a gente. E o legal é que a interpretação ela pode sim mudar, né? Você não consegue mudar o evento, mas você pode mudar a interpretação, né? Então isso é uma coisa interessante da gente poder avaliar quadratura com Netuno. E veja, como acontece bem no meio da semana, né? Vai permear a semana. A semana está permeada de Sol quadratura com Netuno e Vênus em trígono com Saturno. É bem interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem aí uma certa firmeza com a energia venusiana e falando bem com Saturno, a gente tem uma energia mais ali num pântano que a gente está olhando, aquela coisa mais com neblina, que é o Netuno, em quadratura com o Sol. Depois a gente vai ter na sexta-feira, não temos aspectos que não são os da Lua, a Lua entra em Sagitário, e eu sempre falo, né, que é aquele momento que a gente sobreviveu à Lua em Escorpião, principalmente eu, né, porque e assim, não é só eu, né, no meu caso, porque a Lua representa a mãe, e minha mãe também eu percebo que quando a Lua entra em Escorpião, alguma coisa acontece com ela lá, né, então é incrível que isso vem acontecendo, enfim. Então, sobreviver a Escorpião é sempre muito bom, a gente vê que a Lua vai finalizando aqui a passagem por Escorpião, faz um bom aspecto aqui com Mercúrio e Júpiter, que é muito legal, né? Isso na sexta-feira, mas ao mesmo tempo se opõe aqui ao Marte, né? Então a gente tem aí uma possibilidade de conflitos aí na sexta-feira, mas também o apoio de Mercúrio e Júpiter. E aí eu sempre falo, né? Tem um aspecto tenso e um fluente, né? Tem um aspecto, vamos colocar entre aspas, né? Bom e um ruim. Os dois estão ali. Qual que você vai se sintonizar mais? Né? Então isso que é uma coisa interessante. Veja que é assim a vida. Né? Tem coisas legais e coisas desafiadoras acontecendo. Você, com a sua consciência, se sintoniza com a sua vibração com aquilo lá. Então você pode se sintonizar com a briga mesmo. Alguém vem e briga com você. Né? Vou dar um exemplo bem básico. Sei lá, você sexta-feira saiu lá para o seu trabalho, vai pegar trânsito, não sei o quê, a- a- começou a brigar alguém com alguém no trânsito. Aí essa pessoa vira o Marte que vem contra você. Vai brigar, né? Os dois vão estar brigando. Mas ao mesmo tempo você pode ser uma pessoa que está numa vibração legal e você fala, pô, acordei cheio de energia e vou treinar, vou fazer meu treino, vou treinar bem pra caramba e vai ser muito legal. Pegou a energia de Marte, né? E essa oposição ela está até um pouco amenizada porque cada um está num lugar que não gosta muito, né? A Lua está num lugar que ela não gosta muito, ela está em queda, né? E o Marte está num lugar que ele não gosta muito, ele está em exílio. Mas cada um enxergando o outro ali, né? O Marte enxergando a Lua em Escorpião enxerga o domicílio, e a Lua enxergando o Marte em Touro enxerga a exaltação. Então eles até se animam juntos, né? Então eu acho que no final das contas a sexta-feira está bem bacana. Depois a Lua entra em Sagitário, né? Lua entrando em Sagitário, a gente já sabe que vai fazer oposição a Urano, então é aquele momento que podem vir surpresas. Então é aquela coisa, né? Você planeja alguma coisa, de repente aquele plano muda. Como eu dei o exemplo, né? Na última quadratura de Lua com Urano, que eu tinha um planejamento bonitinho para tarde, e de repente o chuveiro queima e esse planejamento se foi. Mas assim é, né? Sábado, não temos aspectos que não são os da Lua. A Lua vai por Sagitário, né? Sábado, dia 27. A Lua vai seguindo pelo signo de Sagitário. Né, e aí é legal, né? Ela vai se encaminhando para fazer um trígono com Vênus, né, vai fazer um grande trígono de fogo aqui, né, envolvendo o Sagitário, o Áries e o Leão. Então ela vai seguindo, falarei sobre isso no Astral do Dia, que também acontece de sábado e domingo. E aí no domingo, domingão, a gente tem uma mudança importante. Domingo, dia 28. Dia 28, a gente tem a Lua seguindo por Sagitário, né? Ela vai indo, aí vai encontrar a Lilith aqui também, enfim. O que acontece no domingo? O Marte, no último grau do signo de Touro, ele faz um sextil com Júpiter no último grau do signo de Câncer. Pessoal, esse aspecto ele traz energia, né? Ele traz aquele impulso de energia. E, novamente, né? Ele vai acontecer no domingo. Mas o que acontece? Ele já está permeando essa semana.
Então, no domingo ele fica exato. Né? Mas essa semana a gente também conta, por isso que eu falo, você tem que ver esse vídeo até o final. Né? Se a pessoa entrar aqui e assistir um pouquinho depois sair, ela vai perder o que é. Porque eu vou inclusive voltar para o dia de hoje. Olha só, Marte já é mais lento, Júpiter é mais lento ainda. Então a gente está essa semana inteira, o Marte aqui, ó, fazendo um sextil com Júpiter. Então ele está se aplicando esse aspecto, ou seja, Marte, que é a nossa força, a nossa energia, a nossa libido, né, está recebendo o apoio de Júpiter, que amplia, que aumenta. Ou seja, também é um certo antídoto para a quadratura de Sol e Netuno. Né? Então, por um lado, a gente pode ter alguma coisa que nos tire energia, desvitalize, que é o Sol e Netuno, mas por outro, tem um aspecto que energiza. Qual você vai pegar mais? Né? E aí, sempre aquela recomendação: utilize esse aspecto para quê? Como a gente está naquele momento ali de né, pré-Mercúrio retrógrado, é muito sábio você, se você tiver alguma coisa importante a fazer, evitar fazer no momento do Mercúrio retrógrado. Então, correr para resolver essas coisas logo. Porque novamente o Mercúrio vai ficar retrógrado, acho que é dia 29. Deixa eu colocar aqui, que dia 28 é domingo, né? Nosso último dia analisado, dia 29, que vai ser segunda-feira. Cadê? Olha lá. Mercúrio ainda vai estar, né? Pelo menos 9 horas da manhã ele ainda vai estar direto, mas deixa eu ver à noite. Dia 29 às 19 horas. Aí a gente olha o Mercúrio aqui, retrógrado. Então, na segunda-feira que vem, Mercúrio fica retrógrado. Tá? Então todo mundo já fique sabendo disso. Ou seja, essa é uma semana que se você tem coisas importantes a resolver, a fazer, enfim, principalmente envolvendo contrato, principalmente envolvendo alguma coisa que você inicie, né? Porque lembra, qual que é a questão toda, né? Quando você inicia alguma coisa, né, você tem um momento de nascimento daquilo. E todo nascimento tem um mapa natal, tem um mapa de nascimento. A gente tem um mapa de nascimento de empresa, né? A gente tem mapa de nascimento de qualquer coisa que nasceu, que iniciou em algum momento. O Jung falava, né? Tudo que nasce guarda, né? A energia daquele momento, né? Que aconteceu. Então, o que que acontece? Se você inicia uma coisa importante, vou dar um exemplo, né? Sei lá, imagina que você quer comprar um carro semana que vem. Né? Você vai lá, vai comprar um carro, aí você. É um evento grande, né? Não é qualquer coisa, né? Você não está comprando uma coisinha qualquer, você está comprando um carro. Aí, de repente, você comprou o carro, você assinou ali o contrato, ali, assinou o documento, fez tudo, e foi bem no Mercúrio retrógrado. Ou seja, aquele carro, para você, ele nasceu com Mercúrio retrógrado. Qual que seria a tendência ele começar a dar problema? Sabe aqueles carros que você compra e de repente dá recall, né? Aí a empresa vai lá e chama de volta porque descobriu um problema numa peça, aí você tem que voltar para a concessionária para poder trocar peça. Ou um carro que de repente ele é novo, ele chegou novo, mas começa a dar um monte de problema e você não sabe o porquê, porque tem que ficar voltando lá na concessionária para resolver, tende a ser uma energia de Mercúrio retrógrado. Né? Então tudo que nasce nesse momento fica com essa marca do Mercúrio retrógrado. Por isso que se procura evitar, né, fazer alguma coisa importante no Mercúrio retrógrado. Novamente, é tudo? Não vou poder fazer nada no Mercúrio retrógrado? Lógico que não. Né? Tem um monte de coisa que é muito mais simples. Você vai lá e faz. Pô, uma compra simples, de repente, porque pode ser uma coisa que até te dê problema, mas não vai ser tão complicado, né? E mesmo que você for fazer alguma coisa porque você tem que fazer, né? Poxa, não tenho como escapar. Lembra que você tem que fazer o quê? Ter o dobro de atenção. Né? Então, assim, vai ler um contrato? Leia 2 vezes, 3 vezes. Leia com alguém que de repente vai pegar alguma coisa que passou e assim por diante. Mas o que acontece, vamos voltar para o domingo. Então, tudo isso para falar que a gente tem um impulso de energia a mais, né, que é o Marte, fazendo sexto com Júpiter, para resolver o que tiver que ser resolvido. Né, para correr aí e fazer o que tem que ser feito até semana que vem. Para semana que vem a gente falar, beleza, Mercúrio ficou retrógrado, vamos olhar para dentro, vamos, né, se interiorizar. Também é interessante, né? Nossa energia, nossa libido, nossa ação recebe o apoio do grande benéfico, então pode trazer mais fé, pode trazer mais, né, ânimo para a gente fazer o que tem que fazer. E sempre lembrando que Júpiter está também no seu último grau de câncer aqui, exaltado, né? Ele está forte, e ele vai mudar para Leão. Então, depois que ele mudar para Leão, ele só volta para Câncer daqui a 12 anos. Né? Então, também é o momento da gente aproveitar essa energia, se despedir dela. Ou seja, todas essas curas familiares que a gente falou, ancestralidade, pai e mãe, está recebendo a bênção, né? O apoio do Júpiter em Câncer. Então, que tal aproveitar também para, né, olhar para isso? Então, quanto mais você puder,
melhor. E aí o Marte faz esse sextil com Júpiter, então, e ainda no domingo, dia 28, ele entra em Gêmeos. Ele entra em Gêmeos. Então, deixa eu até avançar aqui um pouquinho. Dia 28, deixa eu colocar 19 horas para ver se ele já estará em Gêmeos. Exatamente. Então, ó, ao longo do domingo, né, desse domingão aí do dia 28 de junho, o Marte vai entrar no signo de Gêmeos. Né? Então, muda a energia também. Vamos fazer aqui um conteúdo aí para falar sobre o Marte em Gêmeos. Aí, por exemplo, tem que tomar cuidado com a comunicação muito violenta, né? Porque é o Marte que fala sobre agressividade, entrando no signo de Gêmeos, que é a comunicação. E mais ainda, né, a gente vai ter esse Marte fazendo aspectos muito poderosos. Porque o que acontece? A gente vê que ele entra em Gêmeos aqui, quem que ele encontra logo aqui? Urano. Né? Então a gente pode ter uma explosão elétrica aí, né? Então vamos ficar de olho nisso. E ele vai falar bem com Plutão e com Netuno, ou seja, o Marte entra aqui e ativa esse grande sexto, o que é muito interessante. Né? Então pode trazer uma grande, e principalmente, né, pode energizar muito a nossa mente. Mas falaremos mais sobre o Marte em Gêmeos mais para frente. Né? Mas só saibam que essa semana também é a última semana do Marte em Touro. Né? Depois, só daqui a 2 anos ele volta para Touro. Né? Vai seguir por Gêmeos e vai indo embora. Né? Aliás, entre esse ano e ano que vem, a gente vai ter o Marte retrógrado aqui entre Virgem e Leão. Né? Então teremos a retrogradação de Marte, que não acontece todo ano, mas a gente vai ter nessa virada. Então isso aqui vai ser bem interessante. O que a gente vai olhar aqui rapidinho agora, né? Nossa, então, então só para afirmar, 2 anos de Marte em Gêmeos? Não, não, não é 2 anos, é 2 anos para ele voltar para Gêmeos. Ah, Porque o ciclo dele é de 2 anos. tá, entendi. O ciclo dele é de 2 anos, então agora que ele vai sair de touro, né? Só Uhum, daqui a dois uhum. anos ele volta para touro. Marte fica cerca de 2 meses em cada signo, né? 2 meses, Se ele tá. não retrogradar. Quando ele retrogradar ali entre Gêmeo e Virgem e Leão, a gente vai ter aí mais tempo, né? Ele nesses signos. Uhum, tá. Então o que a gente vai ver agora? O mapa do ingresso do Sol em Câncer, que foi ontem, olha só que bonito, né? 21 de junho, ontem, domingo, 5h24 da manhã. Foi o momento que o Sol ingressou aqui no signo de Câncer. 0 graus de Câncer. Isso marca uma coisa importante, porque lembra, tudo que nasce tem o seu mapa natal. Aqui foi o nascimento do Sol em Câncer, que dura aí os seus 30 dias. Né? Aqui foi o nascimento, o que significa que a energia desse mapa ela vai reverberar pelo menos pelos próximos 30 dias. A gente pode dizer também que reverbera até a próxima troca de estação, que vai ser quando o Sol entrar em Libra, ou seja, daqui a 3 meses. Né? Então a gente pode considerar aqui esse mapa como o mapa do inverno. É um mapa aqui que vai reger o inverno. E aí a gente vai dar uma olhadinha que tá interessante esse mapa, né? A gente vê que não tem tanta complicação. Aconteceu aí com a Lua em Virgem, então a gente pode ter aí um período, né? Desse período de 1 mês ou até 3 meses, né? Pensando aí que pode se estender até a estação inteira, de uma lua em Virgem, que vai falar sobre cura, sobre aprimoramento. Né? E olha que interessante, foi ontem, né? Olha como a Lua estava falando bem aqui com Mercúrio, falando bem com Marte, com Júpiter, e me deu a doida de mudar tudo aqui. Né? Então foi aquela coisa do tipo, vou fazer o Tasmania aqui, o furacão. E assim, vocês não têm ideia, mas essa mesa aqui ela é gigantesca, né? Uma mesa grande em L. Então, para movimentar essa mesa dá trabalho, foi uma coisa muito. Mas ficou muito melhor, né? Para mim, assim, eu estou vendo que está muito mais agradável, muito mais fácil de lidar com tudo. Ótimo para fazer aí a live, eu estou com a janela aberta e não está me atrapalhando, enfim, muito bom. E a gente pode levar isso, ó, para o próximo mês, então, 1 mês, 3 meses, como que a gente pode aprimorar a nossa vida, como que a gente pode melhorar a saúde, né? Então, assim, principalmente aqui no Hemisfério Sul, que é esse mapa aqui, se a gente olhar para a casa astrológica também, a gente vai falar um pouquinho, né? É, a gente pode falar muito da questão da saúde, porque vai chegar o inverno agora, já chegou, né? Tende a ficar mais frio ainda, porque já estava frio, mas tende a ficar um pouco mais frio. E aí, cadê a imunidade da galera? Né? Aí começa as coisas de respiratória, doença respiratória, um monte de coisa. Então, melhorar ali a sua saúde, muito bom. É, não está marcado, né? Não tem um aspecto de Sol e Lua, mas a gente sabe que Câncer e Virgem fazem um bom aspecto, fazem um sextil, e olhando aqui para esse mapa, que ele veio aqui para o Brasil, e quem está fora, mesmo que quem está em outro país, mas nasceu no Brasil, puxa essa energia, o Sol está na casa 1, nossa identidade, a Lua está na casa 4, o passado. Então, toda essa temática que a gente falou, ou seja, o que do passado
que a gente tem do passado que pode estar influenciando o nosso eu hoje, a nossa identidade, a gente usar toda essa lente minuciosa, detalhista de Virgem para analisar, né? E novamente, de repente, conseguir ressignificar, olhar por outras, por exemplo, as questões lá, por exemplo, com meu pai. Eu sempre fico, claro que tem que olhar para a criança tem que entender aquilo. Mas que meu pai também recebeu, o que que ele recebeu do avô dele, do pai dele, né, do meu avô, e toda aquela coisa sistêmica que a gente sabe que acontece. Mas é algo bem interessante. A gente teve aqui, isso é uma coisa legal, né? Mercúrio e Júpiter ficaram na casa 2 junto com a Vênus. A Vênus ela está sendo jogada para 3, mas vamos pegar aqui esses dois na casa 2, o que pode melhorar muito a questão de autoestima, né? Na casa 2, autoestima, valores e até questões financeiras. Então, assim, a gente pode, né? A gente sintonizar, lembra, eu não trabalho aqui com o mundo, né? Astrologia mundial, porque a astrologia mundial é muito complicada, porque é aquela coisa, né? Tem coisa que não depende da gente. Né? Como é que eu vou influenciar o que está acontecendo ali entre países e assim por diante? Mas na nossa vida, né? Que depende de você. Mercúrio e Júpiter na 2, né? Como que você pode alinhar suas emoções, né, que a gente falou ontem, inclusive coloquei ali o arcano, o carro do tarô, e a gente falou bastante de você alinhar, né, todas as suas partes indo em direção àquilo que você quer. Né, porque, lembra, a gente pode ter esse período aqui de análise, de repente você falar, poxa, não estou conseguindo aquilo que eu gostaria, aquele relacionamento, aquela. Enfim, o que que lá no passado, de repente, deixou em mim uma parte minha que não quer aquilo por algum motivo? Né? Por exemplo, relacionamento, né? Vamos falar de relacionamento, que inclusive em seguida a Lua já entrou em Libra e foi uma Lua crescente em Libra. De repente a pessoa quer um relacionamento legal, ela quer um relacionamento amoroso, ela quer... mas ela não consegue, ela só consegue um padrão de relacionamento X ali. Por quê? Porque foi o que ela aprendeu, é o que é conhecido para ela, né? É o que é familiar, e a gente tende a ir em busca daquilo que é familiar. Né? Então é bem legal, a gente pegou também o Marte aqui na 12 para esse mergulho profundo, né, no inconsciente, para a gente poder realmente olhar o que está no inconsciente profundo. Urano, Nossa, e Marte na 12, então, é uma energia para olhar para dentro, né? Ele traz exatamente, energia, uma iniciativa de, não, peraí, agora eu vou curar essa caceta aqui. Pera, exatamente. é meio que é isso que vem, né? Então, nossa, é bem, bem legal, bem, E bem fazendo bacana. trígono com a Lua aqui, né? Na 4. Então, assim, tem essa Sim, harmonia aqui muito interessante entre eles. E eles falando bem com Júpiter e Mercúrio, ou seja, tudo que se resolver da Júpiter e infância, Mercúrio. do passado, aqui da casa 12, reflete aqui na casa 2. Nossa, Autoestima, muito bom. dinheiro, valores pessoais e assim por diante. Então, bem Conhecimento, interessante. né? Mercúrio fala também bastante de conhecimento, né? Das coisas Exatamente. herdadas que podem ser transmutadas, muito bom. Complementando essa coisa de relacionamento que você falou, até falando um pouco mais do mesmo, mas lembrando que é isso, né? Enquanto a gente não observa esses padrões, né? A gente vai julgar o externo, né? A gente vai ficar apontando, né? Eu percebo na parte de relacionamento hoje em dia muito a crença da escassez, né? Claro, tá muito viva. Realmente, eu sempre falo isso, né? O masculino, ele tá ferido e ele não tá olhando para as feridas, muito pelo contrário. Existe quase que uma necessidade, uma tentativa de retrogradar, né? Então, ontem mesmo eu estava vendo um documentário com a Clara, assim, falando, né, sobre, enfim, os movimentos atuais, sistêmicos, globais, principalmente desse masculino, né? Não, o homem, né? O homem que precisa isso, que precisa aquilo. É uma necessidade, uma tentativa de retrogradar, de voltar para o passado, só que assim, vai falhar bruscamente, porque o feminino descobriu o seu poder, né? E aí, assim, qual que é a verdade, né? Não é que um é melhor que o outro, mas sabe, é harmonizar tudo isso, né? É essa harmonia. E é interessante que uma harmonia começa dentro. A gente tem, sou mulher, mas eu tenho o masculino dentro de mim, o Amir tem o feminino dentro dele. Então, se eu tô desarmonizada com isso que é interno meu, eu estou desarmonizada com o que é externo. E é por isso que as relações estão tão infantilizadas. Eu digo que a gente está vivendo é, uma passagem, né, da infância para a adolescência dentro das relações afetivas, né? Então existe uma rebeldia nas relações, e aí algumas pessoas estão com muito medo nesse processo, mas a gente precisa passar por esse processo mesmo dessa adolescência para chegar na maturação do que é de fato uma relação afetiva, né? O amor, ele não é a paixão, é diferente. O amor é uma construção, a paixão ela é uma ponte, é Eros que nos leva para esse amor. E esse amor maduro, esse amor que traz ali realmente esse peso do Saturno.
da responsabilidade, né? Porque o que a gente vive na adolescência é o que que é, né? O que Zygmunt Bauman fala dos amores líquidos, né? Ele faz muito essa analogia com esse poder de compra que a gente tem, com essa ideia de descartável que a gente tem hoje, né? Do consumo, a sociedade do consumo. Então eu consumo o outro. Aí a partir do momento que esse outro não me serve mais, eu troco. Eu troco porque eu quero um modelo novo, eu quero um iPhone novo, eu quero um novo modelo de homem, um novo modelo de mulher, com uma bunda maior, com um peito maior, com um peito menor. É a sociedade do consumo. A nossa visão, ela está sendo, infelizmente, padronizada, meio que é, treinada para isso, nesse atual momento, né? Só que isso é a adolescência das relações. É uma adolescência onde o que que é o adolescente? Ele acha que ele pode tudo. Então ele acha que ele, então vamos lá, vamos viver como se não houvesse amanhã nesse lugar, né? Então você vê essa discrepância muito grande. Claro, muitas mulheres, aqui no meu público é basicamente mulher, chegam para mim e falam: Meu, Sullivan, não tem homem no mercado, cara. Os homens estão cagados demais, não tá dando. Tipo, vou ficar solteira, vou treinar, vou, sei lá, de repente tentar outras possibilidades aí, porque realmente não tá dando. É sair da crença de escassez, saber que tudo é frequência e sintonia e que sim, existem homens que estão se trabalhando. Poucos, mas existem. A Mira é um deles, por exemplo. Mas existem vários, né? A gente conhece, eu já vi, já converso, assim, homens que estão realmente se desconstruindo nesse lugar, entendendo que, na verdade, a gente parte de uma harmonia. Assim como também tem mulheres que estão nesse processo, né? Estamos aqui para isso. Então, é sair desse padrão mesmo, né? E entrar nessa ideia de que é isso, o amor, ele não é fogo que arde sem se ver, como já dizia Camões, né? E não é ferida que dói e não se sente. Não, isso é paixão. O amor, ele é uma construção. E ele exige, ele vem muito com a energia de Saturno. Eu sinto muito no amor a energia de Saturno. Muito diferente de outras energias do astrológicas. Eu tô falando alguma coisa errada, Não, amigo? mas é exatamente isso, porque o Marte ele é a paixão, né? O Marte ele fala da Isso. paixão, que é É justamente isso. aquela coisa mais bem carnal, a sexualidade, que não é ruim. É parte, ele Não, precisa ela é fazer parte, ótima. inclusive, do desenvolvimento, mas o amor mesmo é Vênus. Né? É Vênus, que é aquela coisa, inclusive, mais calma, mais tranquila, né? Com mais estabilidade, com mais compromisso, parceria, tudo isso é Vênus, né? Que vai falar da casa 7. E quem se exalta no signo de Libra, né? Que é o signo do relacionamento Saturno. Saturno se exalta em Libra. Porque é estrutura. Exatamente, porque quando a gente Perfeito. fala de Libra, que é relacionamento, o relacionamento ele depende de quê? De compromisso, de seriedade, de confiança, né? Então, assim, num relacionamento não dá para a pessoa só pensar em si, que é Ares, né? No relacionamento tem que pensar no relacionamento, na parceria. E aí Saturno ele traz essa coisa de esse pé no chão e falar, não, peraí, eu tenho um compromisso aqui. Né? Então é muito interessante que isso aí vem da sabedoria antiga. Saturno, ele se exalta em Libra. Logo ele está aqui na sua queda, né, no signo de Áries. Então a gente está tendo aqui também essas questões, por exemplo, essas guerras, essa coisa infantil, né, de guerra, de um querer mais que o outro, de um país querer dominar o outro, é o Saturno em Áries, né? Essa coisa bem primitiva do tipo, não, eu quero dominar o outro, eu quero mandar o outro. E o Libra, ele sempre vai pensar na cooperação, na parceria. Né? Então, o que você falou é justamente o que você falou numa linguagem que é psicológica, numa linguagem, né, só humana, basicamente, mas é o que se diz na astrologia também. Né? Então, o Marte, ele como eu posso dizer, ele é o início, né? Ele é aquela fagulha, geralmente quando as pessoas se encontram e tem aquela paixão, aquele fogo que vem, né? Que pode se desfazer. Então, às vezes é só aquele fogo mesmo que de repente não vai para frente. Quando vai para frente, quando entra no plano de Vênus e de Libra, aí começa até a ficar mais calmo, mais tranquilo e tem a coisa do comprometimento, né? Que aí onde entra o Saturno exaltado em Libra. É bem interessante isso aí. E aí, a gente tem então esse mapa bem profundo, né? Porque o Plutão ele caiu aqui na casa 8, que é a casa da crise, da morte, do renascimento, é o domínio dele. Então convida a gente aí a fazer profundas transformações. E Urano caiu aqui bem no ascendente, né? Que vai falar sobre mudanças. E aí o ascendente ficou Gêmeos, né? Quem está aqui no ascendente é Gêmeos, e Gêmeos é o signo da comunicação. Então, que tal a gente pensar em uma estação de inverno para a gente aqui, né? Com muita conversa, muito diálogo, muito estudo, é você realmente buscar um conhecimento, buscar trocas que beneficiem tudo isso. A gente já indicou lá, né, no nosso encontrão livros bem legais. Poxa, eu se eu fosse vocês que estão assistindo aqui, pegava aqueles dois livros e mergulhava neles. Eu vi muito insight. Eu sei que tem gente aqui que é terapeuta, tem gente aqui que está com a gente que é terapeuta também, que trabalha com outras pessoas. Esses dois livros são muito legais para olhar nesse período de temporada canceriana, inclusive pegando toda a energia desse mapa.
E para a gente ir terminando aqui, sempre vai lembrar o quê? Fala, quais são os dois livros? Fala só para o pessoal rememorar e para quem tá vendo O depois Não essa. Começou com Você, é Mark Walling, se eu não me engano, o ator, mas Não Começou com É, é... Você. Hoje tem Google, né? Botou no Google, aparece. Então, Não Marco Começou com Living, eu Você acho. e Herança Emocional. Né? Eles não estão próximos de Marco mim aqui Living. para eu pegar agora para mostrar, mas se você estiver próximo aí. É, tá bem ali, assim. Mas é só Tipo, botar no Google. Então, Não Começou com Você e Herança Emocional. herança Eu emocional. começaria pelo Não Começou com Você. Eu É achei ele bom. até mais gostosinho de ler, mas o Herança Emocional é muito bom também. É E aí forte vocês vão também. tendo essas coisas, né? Tipo, poxa, é isso mesmo. Né? Não é só com você, não é só comigo, é humano. O ser humano é assim. Então a gente tem aí toda essa ancestralidade, né, que a gente carrega e que tem um lado bom e tem um lado ruim. O que a gente tem que fazer? Pegar o lado bom, beleza, mantenho ele e vou desenvolvendo. O que não é legal, eu vou transformando. Inclusive, essa Exato. é uma discussão que a gente tem, né? Que algumas pessoas que usam essa coisa da ancestralidade, não por isso eu tenho que me manter comendo carne, fazendo aquelas coisas. Só que tem coisa que a gente deixa para trás, né? Tem coisa que não precisa levar para frente, a gente continua o nosso processo evolutivo. E aí, então, só para a gente ir terminando, o que vocês têm que fazer agora, né? Pega o mapa de vocês, né? E olha o que vocês têm em câncer aqui, ó. No signo de câncer. Por quê? Porque o Sol vai iluminar essa área, né? Ele vai iluminar. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui com o meu mapa e depois, de repente, quem está no grupo do WhatsApp, pessoal, só para vocês saberem, quem está no grupo do WhatsApp? Quem está na nossa egrégora. Quem pegou o link que tem aqui embaixo e se cadastrou, e aí participa dos eventos ao vivo, e tem um grupo no WhatsApp. Então, depois, né, sempre assim, manda lá a mensagem, mas eu vou fazendo conforme me dá tempo aqui na semana, né? Então, o que vocês têm que ver? Pega ali o mapa de vocês, eu vou pegar um mapa qualquer aqui para a gente ver pegar esse mapa primeiro aqui, que não é de uma pessoa que eu atendi, é um mapa que vem no mapa, no Pegasus, né? Aqui, por exemplo, a gente vê que ele não tem planetas em câncer, mas ele tem Quiron, que para mim é extremamente relevante. Se tem alguém aqui com Quiron em câncer, né? Vai ter essa energia aqui. E o que você vê aqui, ó? Trânsito, o Sol passando por aqui. Então, o que significa? Que em algum momento, durante esse período da temporada canceriana, ou seja, nesse mês, desses 30 dias, né, do Sol em Câncer, o Sol vai iluminar esse Quirón aqui. Né? E aí, claro, se você tem exatamente o grau do seu mapa, dá para ver aqui que ele vai avançando, né, vai avançando, e aí, nesse dia aqui, por exemplo, ó, a gente vai ter ele fazendo 6 de julho, uma conjunção exata com o Quirón. Então, por exemplo, para essa pessoa, a temporada canceriana, ela traz uma iluminação aqui de feridas, por exemplo, né? Feridas aí em relação familiares, né? Quirón em câncer, e feridas envolvendo grupos, né? Que ele está aqui com Quirón na casa 11. Então, para essa pessoa, tem esse detalhe. Aí, cada mapa vai ter um possível detalhe. Se ele não tivesse nem nada, né? Não tivesse um Quirón aqui, o que está acontecendo também? Nesse período, né, de Sol em Câncer, o Sol está iluminando a casa 11 dele. Ou seja, é um momento muito bom para colocar energia, para ativar, para colocar calor, para colocar luz no futuro. O que você quer para o futuro? Essa pessoa, né? Se eu estivesse falando para essa pessoa, o que você quer para o seu futuro? Inclusive, nesse momento, né, alguém que tem ascendente leão, isso pode valer para quem tem ascendente leão. Então, se você tem, né, vai estar mais ou menos nessa configuração. O planeta Marte e Urano estão na casa 10. Carreira, missão, que montanha que você veio subir. Então o Sol vai iluminando aqui e também ilumina, né? Vai chegando cada vez mais próximo da casa 12, que é o inconsciente profundo. Né? Então, inclusive aqui a conjunção que a gente vai ter ó, do Mercúrio retrógrado com o Sol será na casa 12 dele. Ou seja, esse iluminar o então inconsciente, iluminar ali toda a parte da espiritualidade. É bem interessante. Então, quem está lá no nosso grupo depois pode mandar o mapa e aí eu dou uma olhadinha ali onde vai acontecer, né? Conforme vai, eu vou tendo as brechas do dia aqui, eu vou respondendo ali para vocês. Tá bom? Eu acho que é isso. O Sullivan quer falar mais alguma coisa para essa semana? Não, eu acho que por hoje é isso mesmo. Eu acho que, Então, só nossa, para semana bem fazer rica. aquele super Fala. resumo da semana, a gente está numa lua crescente, coloca energia nos seus projetos e objetivos. Última semana antes do Mercúrio retrógrado, mais ainda, né? Faça o que você tem que fazer de preferência antes do Mercúrio retrógrado. A gente tem como destaque aí Sol quadratura, Saturno, Netuno e Vênus, trígono Saturno. Então, amadurecer as emoções, confrontar ilusões do inconsciente e a mudança né, do Marte ali para o signo de Gêmeos, então também a última semana do Marte em Touro. Cuidado com a conjunção com o Algol ali na quarta-feira, para não perder a cabeça, e estaremos aqui né, na próxima semana. É isso. Maravilhoso. Temos então todo dia o Astral do Dia, quem está aqui lembra de ouvir lá também, né?
nos outros canais. E depois eu vou. Tem dois conteúdos que eu quero fazer, que é do Quirón em Touro, que ainda não foi feito, né? Então tem que ser feito, e do Marte em Gêmeos. Ao longo dessa semana a gente vai preparando aí. E também vou preparar um super aulão de comunicação não violenta que eu tô devendo lá para a Egrégora, colocar lá na Uhum. plataforma, ainda trabalhando esse arquétipo de menino da comunicação e estamos vendo aí que Gêmeos vai entrar em ação de novo, não no Sol, mas na energia, né? Então vou gravar, se Deus quiser, quem sabe essa semana eu consiga gravar e já colocar lá na plataforma. É. Uma última coisinha, né? Mas aí isso fica para a próxima semana. Já saibam que a gente já está numa energia, né? De Júpiter se opondo. Ó, vou colocar aqui. Júpiter, quando está finalizando aqui a passagem por Câncer e vai entrar em Leão, ele já se opõe a Plutão. Então a gente já está também num momento muito forte de encarar profundezas, né, e fazer profundas transformações. Mas isso deixa para os próximos capítulos também. Vocês estarão aqui para a gente poder ir conversando. Pessoal, Maravilha. é isso, pessoal. Gratidão, um beijão. Uma ótima semana para todo mundo. Lembra, se você gostou desse vídeo, está no YouTube, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas. E nos vemos por aí, né? Nos vemos lá nas outras redes e nos vemos ali em todo lugar. Até mais. Arro. Tchau, tchau, gente. Tchau, Beijo. tchau.